Eu tenho muita vontade de fazer uma canção em que as pessoas consumam, em que elas tenham como o trap faz, como o sertanejo faz, e não é fazer um sertanejo, mas é fazer o que o Cidade Negra fez, o que a Sandra de Sá fez, o que o Skank fez. É um álbum de composição. Eu estava muito claro que esse era o próximo passo. O próximo passo agora para esse cachorro quente com a gourmet é produção e composição. Eu virar, sei lá, o Ed Sheeran do Brasil. Está começando Vozes da Vez, com Fabiane Pereira. Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. Ô Mamundi, Amor Fati chega depois de Mundo Novo, que é um disco super curtinho, que tem 7 faixas, tem uma capa lindíssima. Gostou? Eu vou te dizer que a capa é uma das coisas que eu mais gosto desse álbum, especialmente, do Mundo Novo. Eu acho uma capa que emociona, sabe? Me emociona. Eu gosto dessa coisa, artes gráficas, eu gosto da cor que o... Quem assina a capa? O Gabriel Kempers. Eu gosto da cor que o Gabriel usou. Eu acho um disco que tem uma capa belíssima. E te dá também um chancelamento da música, porque você vem de 2 outros discos que você tem uma assinatura, né? Desde o seu primeiro disco tem ali uma assinatura bem Mamundi, mas Mundo Novo te dá esse chancelamento. Na minha opinião, vendo ele, olhando ele hoje em 2023, mas ele chegou lá em 2020. E aí eu queria saber uma coisa. Você acha que Mundo Novo te garantiu esse passe que você está falando? Te deu essa tranquilidade? Em que sentido? No sentido de, sou artista, as pessoas já me conhecem, eu consigo já viver da minha música. Não, eu fiz aquele álbum com uma banda porque o meu sonho era fazer um álbum com banda. E aí eu fui buscar uma banda instrumental de Brasília, o Frederico Leodoro, Felipe Continentino, Felipe Coimbra, que é do Rio. E aí achei que seria esse lugar mais adulto, mais batera. Ele tem um som de madeira, ele é todo... Mas eu estava estudando. Aqui as pessoas... Eu não gosto de ficar fritando muito nisso, mas eu tô sempre estudando no meu processo, entendeu? Então ele demora. Mas dá para perceber que você é bem estudiosa. E tentando entender como é que os sons batem no fone das pessoas. E essas relações em São Paulo, elas me ajudam cada vez mais a facilitar esse processo. Então, para mim foi importante fazer aquele álbum, a capa que você ama. Você faz um álbum, aí você fala que ama a capa, enfim. A capa tem uma... Mas você entendeu? Sim, super. Mas a capa tem uma coisa que era muito... Ele parecia ser feito por uma criança. Faber-Castell. E é essa coisa do mundo novo, de você zerar o digital daquele momento para encolher, para recolher, para conectar, ficar mais quentinho. Foi muito massa fazer aquele trabalho. E aí, hoje, eu pensaria em cálculos mais de som, usando essa estética de ao vivo e tudo mais, para fazer de novo. Mas é isso, né? O Amor Fati, ele já é um outro cálculo, já é um outro estudo. Mas por que eu te pergunto sobre essa chancela? Porque o seu primeiro disco, você ganhou a PCA. Uhum. O seu segundo disco foi indicado ao Grammy. Uhum. E aí vem Mundo Novo, tipo, Mamundi, mano. Todo mundo sabia quem era Mamundi com Mundo Novo. Sim. É isso, eu não tava prestando atenção nessas coisas, entendeu? Tava prestando atenção nas minhas maluquices. E o bom de você viver numa metrópole é que ela te diz o tempo inteiro o que tá acontecendo. Você vai tomar uma cerveja, tá tocando sua música. Então você tá no tempo ali das coisas. Depende de que artista, né? Você, no caso. Não, tem um monte de gente tocando aí, vai. Tem muito mais gente do que já teve, mas ainda assim é muito difícil você ter a música tocando em lugares. Sim. Mas digo assim, num barzinho hipster ali, um cafezinho. Ali onde você Santa vai. Cecília, tá bom. Aí você fala, caramba, as pessoas estão ouvindo a música. Elas estão ouvindo, ou quando toca na Nova Brasil, eu falo, caramba, tocar isso na rádio e tal. Num tempo muito mais ao vivo ali. Então, isso inspira a gente a produzir mais, a trabalhar mais. Por isso que finalizar o Amor Fati aqui foi perfeito. Amor Fati é um trabalho e eu sempre fico muito curiosa para saber como é que as obras de arte surgem, porque é uma obra de arte. Fabi, você está recebendo algum patrocinado? Não, pelo contrário. Do mesmo jeito que eu fui sincera dizendo que o Mundo Novo que me chama a atenção é a capa, a Amor Fati eu amei. Eu achei um disco belíssimo, eu achei o clipe que você escolheu também, todo preto e branco. Tipo, eu tô stalker, assim, eu achei realmente um disco muito legal, muito interessante. Um disco que, mais uma vez, traz a assinatura Mamundi. Quem acompanha seu trabalho desde o primeiro disco percebe o seu amadurecimento profissional, mas percebe que existe uma assinatura Mamundi. Sim.
Mas voltando à criação, toda obra de arte, quando surge, tem aí um vulcão em erupção, né? Uhum. Eu quero que você me conte um pouco desse vulcão. Esse trampo, eu estava muito afim de dar o meu melhor. E quando comecei a acompanhar esse processo de Song Camp, de estar com outros artistas, de estar com pessoas mais novas, com papos mais novos, eu fiquei pensando como é que uma pessoa de 36 anos ouve um tipo de música que vai envolver essa sonoridade com o assunto da nossa época, tipo, sei lá, a Peraí, que é uma das faixas do álbum, que é a composição do Lô Caldeira, minha com o Lux, é muito isso, tipo, eu tenho tanta coisa para fazer e a primeira é deixar você, tipo, como é que você dá esse papo? Ou a composição do Joseph, que está aqui mais uma vez aqui ao lado, que é a Sem Necessidade, que foi quando eu terminei de produzir essa faixa com Tágua Tágua e com o José, eu falei, cara, agora eu achei o começo. Embrião, né? Foi a última coisa a ser produzida, mas ela foi o norte para virar tudo, assim. E eu tava girando lâmpada porque eu não tinha esse single. E tava lá enrolando com a Universal, não sei o quê. E aí tinham 9 músicas, faltava uma. Então foi ali aquela virada pro gol, assim. E as composições e o processo de relação com novos compositores, isso é muito louco. Tem a ver com as novas pessoas com que eu transitei. Assim. Eu estava muito mais aberta a compartilhar o processo, sabe? Entregar e acreditar e confiar nas pessoas. Assim. É muito louco, porque eu precisava, nos últimos anos, ter uma assinatura estabelecida, mas nesse era tipo assim, eu estou só gerenciando climas, sabe? As demos estavam muito prontinhas, eu já tinha umas coisas, mas o Pedro Thier veio e trouxe uma assinatura eletrônica, que não é o eletrônico cafona. O Joseph e os outros amigos trouxeram composições, sabe? O Quinho, que eu trouxe uma música do outro álbum dele. Então, é um álbum de composição. Eu estava muito claro que esse era o próximo passo. O próximo passo agora para esse cachorro-quente com a gourmet é produção e composição. Quando eu virar, sei lá, o Ed Sheeran do Brasil... Eu gostei muito do disco. Estou falando isso várias vezes, depois o Pix passa na minha conta. Falando nesse trabalho, eu gostei muito também do release. Eu não costumo ler release de artista para fazer entrevista. Mas, por um acaso, eu li o seu e eu achei muito bem escrito. E nele tem uma frase que eu quero usar até para te fazer a próxima pergunta. Ele diz o seguinte: este, se referindo ao disco, é para estourar fora da bolha. Que bolha é essa, Mamonde? Cara, a bolha que eu não faria parte se eu não fosse eu. Se eu tivesse ainda começando a carreira agora, sendo essa pessoa e tentando produzir, a gente tem em 2023 uma oportunidade fantástica de ser muito mais plural e ser muito mais diverso, como a gente diz que é. Mas eu sinto que por conta de internet, por conta das relações do algoritmo, a gente vai embolhando, né? Eu não quero ser uma artista de bolha, assim. Eu comecei na bolha, inclusive. A gente tinha um movimento muito lá no Rio de fazer as nossas coisas. Eu, Letrux, tinha o Silva, que era de Vitória, mas já estava, Alice Caymmi e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, eu tive a sorte de ser abraçada por essa equipe Zona Sul que dita o resto do Brasil. Ali o Segundo Caderno, os parceiros todos, e não conhecia ninguém. Quando você diz, são os parceiros mais tradicionais. O jornal impresso, sim, uma gravadora. Sim, né? Sim. Isso foi, volto a dizer, por conta da música. Eu tenho muita vontade de fazer uma canção em que as pessoas consumam, em que elas tenham, como o trap faz, como o sertanejo faz. E não é fazer um sertanejo, mas é fazer o que o Cidade Negra fez, o que a Sandra de Sá fez, o que o Skank fez. Claro que você tem um apoio de parceiros grandes, mas é uma canção que ela vai atravessar, como o Djavan, como a Alcione. E eu cito esses nomes porque, para mim, eles sempre tiveram fora da bolha, sempre tiveram fora de uma construção de Brasil para ser vendido. São artistas que viveram o rolê deles e o que consolidou eles com o público foi a música. Então, eu quero fazer o possível para estar na boca de qualquer pessoa.